Hoje eu vou gravar o meu relato de parto. Sei que eu tô devendo isso há muito tempo. Já tem uns 2 meses que meu filho nasceu, mas eu não queria deixar de gravar e de falar pra vocês como que foi minha experiência de parto. Principalmente porque eu já tive parto cesárea do meu primeiro filho e dessa vez eu tive parto normal. Do Natal e do Ano Novo ali eu tava com 36 pra 37 semanas. E eu já tava bem pesado, já tava achando que o bebê ia vir ali naquele período. Só que o que acontece? Passou Natal, passou Ano Novo, primeira semana de janeiro e nada do bebê querer vir nascer. Eu já tava ficando muito ansiosa, deixei de responder, sabe? Que me perguntava, e aí, nasceu? E eu digo, não. Aí eu realmente fechei minhas redes sociais porque eu tava ficando ansiosa e o bebê não vinha. Eu digo, não, gente, eu não quero fazer cesárea. Principalmente porque aqui na Holanda eles estimulam a gente a ter parto normal. E eu tava decidida que eu ia ter parto normal. Eu queria muito, porque o meu primeiro filho foi cesárea. Então eu queria saber como que era a experiência de ter um parto normal. Segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro, com 40 semanas de gravidez e 4 dias o meu querido quis nascer. E eu comecei a sentir dor, meninas, do dia 16, por volta de meia-noite. E eu passei a noite tendo, assim, umas contrações que eu posso dizer que foi de leve pra média. Não era muito forte, mas dava pra aguentar. As contrações, elas não estavam ritmadas, mas mesmo assim eu baixei o aplicativo, fiquei acompanhando. Então tinha contrações que demoravam 20 minutos, às vezes 40 minutos, isso durante a madrugada. Quando foi por volta ali das 6 da manhã, eu levantei, fui pro chuveiro, fiquei assim uns 40 minutos debaixo d'água quente, porque eu realmente estava começando a sentir uma dorzinha. E aí depois deitei de novo. 7 horas da manhã eu vim pra cama, deitei de novo. Consegui dar uma dormida, dei uma descansada. E quando foi por volta de 8 horas, eu senti uma contração muito forte. Essa assim não é que eu gritei, mas eu fiz um barulho, né? Eu realmente. É, como é que fala? Sonalizei, não sei. Eu só sei que eu fiz um som, assim, tipo um grito. E eu senti que a bolsa estourou. E aí o meu marido tava deitado também, a gente ficou meio assim, eu digo, não, agora estourou, tá vindo uma contração forte. Aí eu comecei a acompanhar. E ele já foi ali organizando as coisas, botando as coisas dentro do carro, porque ele tava percebendo que eu tava sentindo muita dor, mas tava querendo me segurar, não tava querendo demonstrar. E nesse momento ele ligou e falou que a bolsa tinha estourado e eles aconselharam eu ir pro médico, ir pro hospital, né, pra ter um acompanhamento lá. E aí, então, ele pegou os cachorros, botou no carro, peguei o meu filho mais velho e aí disse, não, vou deixar os cachorros lá na sogra. E aí a gente saiu de casa por volta de 10h30. Nesse momento que eu tava em casa, antes de sair, eu tentei ainda me arrumar, mas eu não conseguia me concentrar. Então, assim, tava muito frio. Eu coloquei só um vestido, um casaco. Eu fui de chinela, eu fui de havaiana no frio, porque eu não tava mais conseguindo me concentrar pra colocar a roupa nem nada. No carro eu tentei disfarçar muito que eu tava sentindo contração, justamente pro meu filho mais velho não ficar preocupado, porque ele ficava me perguntando assim, mamãe, a mamãe tá doente? E eu disse, não, filho, tô não, é o Miguel que vai nascer. Eu não queria demonstrar que eu tava sentindo dor realmente. Eu realmente tava sentindo contração de médio pra forte, pelo menos é o que eu considero pro meu nível de dor, né? Nada no hospital por volta das 11 horas da manhã. E aí já fui encaminhada, eles fizeram a avaliação, fizeram um toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Eu fiquei lá na salinha com meu marido e minha sogra. Quando a contração vinha, eu me forçava muito, eu segurava o pente, né, aquele pra poder disfarçar a dor. E aí eu segurava no pente e apertava muito, e meu marido me deu uma bolinha, tipo uma bolinha de brincar com o cachorro. Gente, mas eu fazia tanta força, porque era tão forte, isso eu com 3 de dilatação, eu já tava assim, já sentindo muita dor. E quando eu tava sentindo as dores, meu marido ficava brincando e eu ficava irritada. Ficava assim mesmo um pé da vida. Eu digo, para, ele ficava perguntando, você tá sentindo dor? Eu digo, claro que eu tô sentindo dor, não fala nada não, fica quieta aí na tua. Eu fui encaminhada pra uma sala que é onde o parto acontece. E aí lá, ela me aconselhou a fazer uma lavagem. E aí eu fiz uma lavagem, foi como melhorou. Só que eu não tava dilatando e eles me aconselharam a fazer a ocitocina, né? Depois que eles fizeram a lavagem, colocaram a ocitocina pra poder agilizar. E quando colocou a ocitocina no meu sangue, meninas, as contrações elas não esperavam. Tipo assim, eram uma em cima da outra. E eu tava sentindo muita dor. E eu já tava ficando desesperada. Digo, meu Deus, eu não vou aguentar. Na minha cabeça eu já tava assim, desesperada, eu não vou aguentar. E aí eu perguntei, eu digo, eu posso tomar anestesia? Isso eu tava já com 5 de dilatação, depois da lavagem e que foi colocada a ocitocina, por volta de 3 da tarde, eu tava com 5 centímetros de dilatação. Perguntei se eu podia tomar anestesia, ela falou que sim. E aí foi por volta de 4h30 da tarde, eles colocaram a epidural. Ai, eu fiquei maravilhosa, gente, eu senti dor só até esse horário, porque depois que colocou a anestesia, foi assim, surreal, eu relaxei. Eu consegui comer depois que botou a anestesia. Eu conversei normal. Eu sentia umas pontadas, mas dor mesmo eu não senti mais. Depois dos 5, depois da anestesia. Ficou o cardiotoco, né? Ficou o tempo todo com o cardiotoco e eu fiquei com a anestesia também. E aí, durante esse período, eu só fiquei esperando. A cada 2 ou 3 horas eles vinham pra fazer o acompanhamento.
pra saber quanto que eu tinha dilatado, e também eles tiravam o xixi, porque como eu já não tava conseguindo fazer, eu não sentia, eu não conseguia fazer xixi, então eles vinham e retiravam o xixi. E aí isso foi até mais ou menos meia-noite, 1 da manhã. Quando foi 1 da manhã, ela, 1h10, 1h20, ela veio, eu já tava com 100% dilatada, 10 centímetros, eu não tava sentindo dor, realmente eu não tava, gente, porque eu só sentia uma pressão lá embaixo, eu não sentia dor por causa da anestesia, e realmente foi uma escolha que eu acho que eu fiz que foi muito boa, eu não me arrependo, gente, pode falar o que for, mas eu não me arrependo, porque eu realmente não tava aguentando. E aí, com mais ou menos 1h20 da manhã, ela disse, não, vamos tentar pra ver se ele vem. E foi muito rápido. Tipo, eu dei umas 3 empurradas forte e o bebê nasceu e foi assim, maravilhoso. Foi 17 minutos de eu forçando, né? Não de trabalho de parto, mas de fazendo força pra ele vir. E aí, quando foi 1h39 da manhã, já da madrugada de sábado pro domingo, o Miguel nasceu e foi lindo, gente. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter pedido a anestesia, porque eu realmente não tava mais aguentando. E é isso, esse é o meu relato de parto. Eu acho que eu não esqueci nada, mas se vocês tiverem dúvidas e quiserem deixar nos comentários, eu posso esclarecer. Eu penso que eu falei tudo, mas basicamente foi isso, gente.